Como todo mundo sabe, o Google é a fonte de pesquisas mais utilizada do mundo. E mais de 3 bilhões de buscas são feitas todos os dias. Tudo que você pensa existe lá. Desde como fazer gelatina até como construir uma bomba. Mas existem coisas que você não deve em hipótese alguma pesquisar. E se você for muito curioso, vai aprender na prática o significado de nunca pesquise isso no Google. Até porque, se você quiser ver, tem total direito de liberdade. E já vou logo avisando que os assuntos abordados nesse vídeo se tratam de coisas horríveis e que com certeza você não sentiria falta se morresse sem conhecer. Então já deixe o seu gostei e ative as notificações clicando no sininho para ficar por dentro do conteúdo aqui do canal. Nunca pesquise essas 8 coisas no Google. O caso de Daniel Petrie. No dia 23 de julho de 2007, Gabriel Kahn, de 12 anos, foi à casa de um vizinho chamado Daniel Petrie, de 16 anos. Ele foi lá apenas para jogar videogame, como de costume. Até que houve uma discussão entre os dois garotos, e Daniel Petrie ficou tão irritado que foi capaz de matar o seu amigo. O crime foi motivado por uma discussão durante um jogo de computador. Ele queria estrangular o Gabriel, e ao vê-lo desacordado, decidiu escondê-lo no sótão, que ficava a 1,80 m do chão. E com a ajuda de uma escada, amarrou o corpo a um fio na tentativa de suspendê-lo. Como estava muito pesado, o assassino cortou as pernas de Gabriel com uma faca e quando chegou na parte óssea, pegou uma serrinha. Relata a delegada que tomou o depoimento do assassino. Nesse caso, há várias versões, mas se você tiver a coragem de ver as imagens, vai ver que um menino de apenas 16 anos de idade foi capaz de fazer. Mas se eu fosse você, nem pensaria em fazer essa pesquisa. Doença da lampreia. Segundo boatos, a doença cujo nome faz referência a uma espécie de peixes de água doce ocasionaria buracos semelhantes a bocas de lampreia por todo o corpo, inclusive nos olhos. As lesões seriam terríveis e bastante dolorosas. Se você tiver coragem de pesquisar, vai sentir uma agonia tremenda. Body Farm. Body Farm é uma fazenda e também é uma unidade de pesquisa onde a decomposição humana pode ser estudada em variedade de formas. Em 1971, um patologista forense chamado Ben Caleb Sturgill pensou na ideia junto com outro patologista. A fazenda foi criada em um antropólogo chamado William Bass em 1972, depois de ter percebido pouco conhecimento sobre a decomposição do corpo humano. Antes disso, na década de 1970, restos de porcos foram usados para estudar os processos da decomposição. O objetivo do projeto é obter uma melhor compreensão do processo de decomposição, permitindo o desenvolvimento de técnicas para extrair informações com o tempo e as circunstâncias da morte através dos restos humanos. Se você não gosta nem um pouco de ver corpos em decomposição, lhe indico a nunca pesquisar isso no Google. Tripofobia. Se você se sente mal ao ver coisas geométricas, não pesquise por tripofobia no Google. Trata-se de uma fobia relativa de formas geométricas em conjunto. A pessoa que possui esse mal, ao visualizar uma sequência estável de formas geométricas, automaticamente sente uma imensa sensação de repúdio e pavor, podendo incluir náuseas e raramente até desmaio. Mordida de aranha marrom. Ela é uma das menores aranhas do mundo e é considerada uma das mais perigosas. Quando a pessoa é picada pela aranha marrom, não sente nada, pois é indolor. Porém, após alguns dias, o efeito começa a ser visível. Inchaço, bolhas no local da picada, dor no local e necrose. E também a morte do tecido epitelial. Se você acha que picadas de aranha não têm efeitos desastrosos, pesquisa e veja. Fournier. A síndrome de Fournier é uma doença rara, provocada por injeção bacteriana que afeta a região genital e provoca a morte das células, levando ao surgimento de sintomas semelhantes aos de gangrena, como pele da região íntima vermelha, que depois evolui para escurecida, dor intensa e inconstante, cheiro fétido e inchaço na região, cansaço excessivo. Agora que você já sabe o que significa, te aviso para não pesquisar esse item no Google, pois encontrará imagens chocantes que deixarão completamente arrependido. Ictiose de Arlequim. A ictiose de Arlequim é uma doença genética rara, muito grave,
caracterizada pelo espaçamento da camada de queratina que forma a pele do feto. Geralmente, os bebês que nascem com ictiose e Alerquim morrem poucas semanas após o nascimento ou sobrevivem no máximo até os 3 anos de idade. Os bebês com essa doença possuem uma pele grossa que tendem a repuxar e esticar a pele, causando deformações no rosto e em todo o corpo. A pele desenvolve uma aparência de armadura, com frequentes feridas devido a alterações genéticas. E se eu fosse você, não pesquisaria isso no Google não. One Lunatic, One Ice Pick. O protagonista desse episódio macabro e sangrento é Luca Magnotta, um canadense de 32 anos. Ele é ex-ator pornográfico. Magnotta matou e estripou seu namorado Lin Jan com um picador de gelo depois que ele terminou o relacionamento. Logo após de estripá-lo, ele começa a comer o corpo e faz até sexo com ele. A prova completa disso é um vídeo que ele mesmo gravou e enviou para o fórum na internet e chamou de One Lunatic, One Ice Pick, que em português significa um lunático e um picador de gelo. Depois disso, Luca enviou partes do corpo para uma escola pública em Vancouver e um escritório de um partido político canadense. Ele foi sujeito a uma caçada internacional e dias depois acabou sendo preso em uma lan house de Berlim, lendo artigos sobre si mesmo e também sobre o crime que havia cometido. Após o julgamento de 3 meses, Luca Magnotta foi declarado culpado de 23 de dezembro de 2014 por assassinato em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Ele também foi previamente procurado por grupos de direitos dos animais por fazer um upload de vídeos de si mesmo matando gatinhos, chamado One Boy, Two Kittens, o que significa um garoto, 2 gatinhos. Na internet você pode encontrar o vídeo deste caso, e se você tiver coragem de assistir, já vou logo te avisando que você ficará um bom tempo sem dormir. Mas e aí? Você já conhecia algumas dessas pesquisas? Então comenta aqui embaixo, vamos ler todos os comentários. E se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, pois nos ajuda a sempre continuar crescendo. Se inscreve no canal e fique por dentro sempre que lançarmos novos vídeos. E pessoal, até a próxima, aqui no canal Universo Curioso.